O Brasil pode aumentar as exportações de soja, carnes de suínos e de bovinos para a China. É o que afirma o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua. A afirmação foi feita hoje no contexto da guerra tarifária promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária tem reuniões agendadas com representantes do governo chinês para tratar, entre outros assuntos, da abertura de 2 novos mercados para a China, de pescados e de DDG, um subproduto gerado a partir da produção de milho. E sobre esse assunto das nossas exportações do agro para a China, especialmente a carne, dentro desse contexto de guerra tarifária, eu falo agora com o Tiago Carvalho, economista agroindustrial. Tiago, boa noite para você, obrigado pela sua participação aqui. Tiago, que a gente já entende que é um amante da música também, está com um violãozinho posicionado ali atrás. Tiago, obrigado pela gentileza de dar entrevista para a gente. Como é que você vê essa perspectiva de a gente melhorar as exportações de carne para um mercado tão importante quanto a China? Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui falando sobre mercado agrícola, pecuário, falando sobre esse momento de exportações. Sou um amante de música caipira, né? Um parêntese positivo aí, mas é um momento muito interessante, um momento em que a China ela se torna um grande parceiro brasileiro, já de alguns anos atrás, mas principalmente de 2019 para cá, com um problema da peste suína africana, ela se abre mais para o Brasil, e aí toda essa questão geopolítica aproximando cada vez mais Brasil e China. É claro que a gente tem entender um pouquinho a parte econômica também desse processo, né? A gente sabe que a China é um grande país em termos de compra, de volume de pessoas que moram lá, né? Mas a gente sabe que a China também vem decrescendo em termos de renda, apesar desse começo de ano for melhor. Mas é um cenário muito favorável para o Brasil, né? Você mencionou muito bem aí todas as possibilidades, o secretário Luiz Rua também abrindo possibilidades de pescado, DDG. Então, a carne ela vem realmente para coroar o que vem ocorrendo nesses últimos anos, né? É o grande comprador de carne bovina brasileira, é o grande comprador de carne de frango. Suínos perdeu um pouquinho a posição para Filipinas no ano passado, mas é um grande comprador. Então, realmente, a gente tem um escoamento muito interessante e é uma parceria que vai continuar muito ávida aí esse ano, no que vem, e os próximos aí, com certeza, não há muito espaço para outros países conseguirem abastecer a China. O que falta para a gente conseguir aumentar o nosso comércio com a China? Eu acredito que são acordos comerciais. Ao mesmo ponto que eles necessitam do nosso produto, com certeza eles têm os interesses de colocar produtos aqui no Brasil. Então, são negociações, não é obviamente simples, né? Mas o Brasil ele tem condição em termos de competitividade de colocar realmente um alimento muito barato para o chinês. A contrapartida vai ter que existir. A gente sabe que a China tem competitividade em produtos acabados e essa relação comercial vai ter que existir. Então, são negociações, são comercializações entre 2 grandes players, um fornecedor de alimentos, outro fornecedor de matéria-prima ou matéria industrializada, que eles vão ter que se entender. Então, são acordos a serem definidos entre os 2 governos. Em termos de questões sanitárias ou outras barreiras que possam existir, a gente já está resolvido? Olha, a gente vira e mexe falando na questão da carne, a gente sempre ronda a questão de sanidade, mas nós temos um rebanho saudável, nós temos uma eficiência produtiva dentro da indústria. Então, realmente, é claro que casos podem ocorrer, a gente está falando de um país continental, mas o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente no caso do caso atípico de vaca louca, né, principalmente foi em 2021, 2023, rapidamente resolvido, rapidamente controlado. Então, a questão sanitária, realmente o Brasil ele vem se comportando muito fielmente ao que ele propôs em se produzir, um alimento saudável e seguro. Então, a gente acredita, sim, que a gente venceu já essa barreira de questão de sanidade. Agora, em relação a aves e carne suína, que tipo de oportunidade você vê que a gente tem junto à China? A gente está falando de um alimento mais barato, a gente está falando de alimentos de ciclo curto, né? A proteína, seja aqui no Brasil, seja na China ou no mundo todo,
eu agrego renda, eu consumo mais proteína. O contrário é verdadeiro. Eu tenho uma subtração da renda, eu vou buscar proteínas mais baratas. Então, quando eu penso no frango e na carne suína, realmente também é um horizonte muito positivo. Apesar do maior produtor mundial de carne suína ser a China, o maior rebanho está na China, ela depende muito dessa compra. E os últimos anos mostraram isso, uma aproximação maior, dado todo o desenvolvimento em termos de tecnologia que ocorreu no Brasil, em termos de qualidade da carne suína e, obviamente, a eficiência do frango, coloca o Brasil realmente entre os principais players, seja ele produtor, seja exportador. Agora, um ponto importante dessas duas cadeias, a gente falou de sanidade bovina, a gente tem um controle muito efetivo também, a gente tem um controle, um cuidado em relação à questão de doenças para aves e suínos, realmente muito interessante. A coordenação industrial não nos deixa realmente margem para erro e realmente a gente vem tendo um produto saudável também nessas duas cadeias. Influenza aviária, a gente não tem relatos aqui, a questão da peste suína africana também não, assim como a própria fitosa bovina. Então, realmente é um ambiente seguro de produção no Brasil. É a bola da vez, mais uma vez aí, a gente fala do Brasil como um grande player, fornecedor de proteína para a China. Agora, o mercado chinês, a gente sabe o tamanho que tem, né? Nós temos aqui condição de produzir, condição logística para escoar isso tudo e atender a essa demanda da China caso ela venha? Olha, países produtores de alimentos têm três grandes saídas: investimento em capital humano, investimento em tecnologia. O Brasil vem mostrando isso. O terceiro grande ponto, sim, infraestrutura, armazéns, portos, né, tem a questão tributária, mas vamos focando na sua pergunta sobre armazéns e portos. A gente precisa evoluir. Se a gente é muito eficiente dentro da porteira, a gente tem um caminho ainda a ser percorrido, independente se a gente está cruzando o Atlântico, em comparação com os Estados Unidos, que consegue realmente um custo mais lógico de logística para a China, mas a gente precisa vencer essa barreira de armazéns, a gente precisa vencer essa barreira de minimizar o tempo em porto. Então, a gente consegue, a gente ofertar um produto de qualidade a um custo barato, mas a gente precisa melhorar a questão de infraestrutura, principalmente logística no país. Mas a gente sim tem condição de continuar fornecendo muito alimento para a China. Tiago Carvalho, economista agroindustrial. Tiago, obrigado pela sua participação aqui. Boa semana para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, uma ótima semana também para vocês. Obrigadão.